nome é Marcela, sou médica ortopedista, cirurgiã da mão. E a gente vai aprender hoje um pouquinho mais sobre dedo em gatilho aqui. Eu até trouxe um slide geral para vocês verem e se situarem mais ou menos sobre o que a gente vai falar. Vou aproximar aqui a câmera. Temos muitos cabos aqui, deixa eu mudar de posição. Pronto, centralizei. Eu trouxe o escrito um pouquinho mais em cima para vocês deixarem, para eu deixar o chat aberto, que eu gosto de ver que vocês estão aí conversando, que quando tiver perguntas vocês podem mandar, que eu vou respondendo ao longo da aula. Se eu não conseguir responder, vocês me chamam aqui depois quando acabar, tá bom? Mas acho que vai dar para responder todo mundo sim. Então vamos lá, vamos começar sobre a importância da gente falar de dedo em gatilho. Por que eu escolhi esse tema como o nosso primeiro tema dessas sessões de aula de cirurgia da mão que eu vou fazer agora? É uma das principais causas de queixa de dor na mão do nosso consultório, no consultório do cirurgião de mão, no consultório do ortopedista, tá? Então, é uma das principais queixas de dor, de perda de função, porque não é só a dor, atrapalha a função do paciente. Ele começa a sentir limitações para realizar atividades diárias, às vezes para escovar dente, ou para colocar alguma coisa no bolso, ou para escrever, lavar vasilha, coisas simples do nosso dia a dia. E a pessoa começa a ter limitações para utilizar a mão com isso, com esse problema. Então, é um fator muito limitante, muito comum, tá? Então, por isso a importância da gente falar aqui hoje sobre isso, e por isso ele é o primeiro tema da nossa sessão de aulas sobre cirurgia da mão. O que é dedo em gatilho, né? Por que as pessoas chamam isso de dedo em gatilho? Já mostram o dedinho travando, né? O que é isso? Os tendões flexores, que são os tendões da face volar da mão, eles servem para fazer a flexão dos dedos. São os tendões flexores divididos em superficiais e profundos, né? Lembrando que superficial e profundo é a localização deles na massa muscular, que é aqui no antebraço. Quando eles chegam aqui na zona 2, né? Vocês lembram que na aula de ferimentos eu falei de zona 1, zona 2, zona 3, zona 4 e zona 5. Quando tá aqui na zona 2, que é a zona de ninguém, eles trocam de posição. O profundo ele vai passar no meio do superficial, que se divide em um quiasma de Camper, e ele passa a ser mais superficial, e ele vai inserir aqui na falange distal, enquanto o superficial ele vai se inserir aqui na falange média, tá? Esses dois tendões eles passam juntos dentro de vários túneis, né? O primeiro túnel é o túnel do carpo, que a gente tem aqui no punho. A gente vai ter aula de novo disso também, mas não é o foco de hoje. E quando ele chega aqui na região da articulação entre o metacarpo e as falanges, a gente tem outro túnel, outro espaço, outro túnel osteofibroso, ou seja, formado por ossos e formados por tecido fibroso que cobrem esse túnel. Esses tecidos são as polias, olha só. Tem até esse desenho aqui, ó, essa maquete que eu fiz aqui, ó, vou pôr bem pertinho aqui. Aliás, vou me colocar grande. Deixa eu inverter, vamos ver se vai dar certo. Ah, tem dia que consegue inverter, tem dia que não consegue. Vou tirar essa foto aqui, pronto. Ó, aqui a gente tem uma representação, eu coloquei, esse é o retináculo dos flexores. Esse retináculo dos flexores aqui está representando o túnel do carpo. E aqui, ó, esse primeiro túnel osteofibroso são as polias A1. Aí, acima da polia A1, a gente tem as outras, A2, A3, A4, C1, C2, C3. As que são com a letra A é porque elas são anulares, elas parecem um anel, igual essas aqui. As que são C, elas são cruciformes, elas são cruzadas, tá? E elas vão intercalando aqui uma com as outras. A C começa depois da A2. Então aqui a gente tem a primeira. Aqui eu só coloquei a primeira, que é a 1, que é a principal, que é onde acontece principalmente o dedo em gatilho. É aqui nessa polia que o tendão vai travar. Então essa é a importância da gente conhecer a localização, porque na hora da gente fazer o exame físico, muita gente confunde, tá? Muita gente acha que o problema está na interfalangiana proximal. Já recebi vários pacientes com diagnóstico incorreto, acreditando que o problema estava aqui na interfalangiana proximal, mas se você fizer um exame físico correto, você vai identificar que o problema está na altura da metacarpofalangiana, na altura da polia A1, que é essa polia aqui, ok? Então, na maioria das vezes, é aqui na polia 1 que acontece o problema, o entrapment, tá? Que é quando ele fica
travando. No polegar é um pouquinho diferente as polias, vou mostrar aqui pra vocês. Trouxe um desenho também das polias, ó. Aqui são as polias, vou tirar rapidinho aqui os comentários, tá? Pra vocês conseguirem ver. Aqui são as polias que eu acabei de falar. A1, que é a principal, na altura ali da articulação metacarpofalangiana. A2, e aí depois começa C1, aí vai intercalando A3, C2, A4, C3, tá? Observem bem, a anular, ela é um anel e a C é cruciforme, é um cruzadinho, tá? Essa é a anatomia da polia nesses 4 dedos. Dedo 2, 3, 4 e 5. Mas no polegar, vejam bem, é diferente. Olha a anatomia do polegar, como é. No polegar, a gente tem a polia A1, que é na região da metacarpofalangiana. E depois a gente tem a polia oblíqua, tá? Essa polia é específica do polegar. Então, pode cair em prova, vocês têm que ficar de olho, porque no polegar, a próxima polia não é a A2, a próxima polia é a oblíqua. E ela é de fato oblíqua, ela tem uma inserção e uma origem em planos diferentes, tá? Com distância diferente. Ela começa ulnar proximal e ela termina radial distal. E depois da polia oblíqua é que a gente tem a polia A2, que está na região da interfalangiana. Então, a anatomia do polegar é totalmente diferente. Ficar atento a isso aí. E a polia que vai ter o dedo engatilho no polegar é a mesma, tá? É a A1. A 1 é que vai dar o dedo engatilho nas duas. Então tá, vimos um pouquinho aqui de anatomia, para vocês entenderem o que é dedo engatilho, né? Então, dedo engatilho é quando existe um trave. A gente vai engatilhar o tendão nessas polias. E por que isso acontece, né? Isso pode acontecer por um processo inflamatório local. Isso pode acontecer por um estímulo mecânico, por exemplo, né? Quem trabalha com alguma coisa que segura muito forte a mão, e aí eu vou me colocar grande de novo aqui para vocês. Quando alguém trabalha com algo que faz muito impacto nessa região aqui, ó, da polia A1, isso pode ter um estímulo mecânico local, um estímulo inflamatório por causa desse trauma. Isso pode levar a um processo inflamatório, degenerativo, reativo, que vai acontecer nessa região. Quando a gente tem uma doença inflamatória, pode ser artrite reumatoide, pode ser gota, né? Ou uma doença que aumenta o padrão inflamatório, como a diabetes, por exemplo, a gente pode ter também um aumento dessa reação, dessa inflamação dessa região desses tendões, que é outra causa para engatilhar e aparecer, né? Estimular e incentivar o aparecimento do dedo engatilho. Existem outras causas, né? Além da mecânica, da inflamatória. A gente pode ter, por exemplo, um pequeno cisto no tendão. São causas mais raras, mas que também podem ser aventadas e podem ser identificadas ali no momento da cirurgia. Você vai ver que tem algum cisto, alguma formação, né? Às vezes alguma tumoração, um tumorzinho benigno pode acontecer também. Quais são os achados patológicos? O que a gente encontra ali naquela polia, né? Quando a gente faz uma análise macroscópica e microscópica daquela região, qual que é a reação, a fisiopatologia? Então, a gente encontra um aumento de células linfocitárias, um aumento de linfócitos no tendão, tá? Isso pode cair em prova também. A gente pode ter cistos formados, a gente pode ter degeneração das fibras do tendão. A gente pode ter um espessamento da polia. A polia é o teto do túnel, ela pode estar espessada, ela pode estar com um tecido cicatricial. Essa polia, geralmente, ela está com um aumento de condrócitos com colágeno tipo 3, que não é um colágeno comum de estar ali. Então, por isso que isso às vezes cai em prova. Eles perguntam, qual o tipo de colágeno que pode aparecer na polia A1 no dedo engatilho? Então, você vai responder o aparecimento de colágeno tipo 3, tá? Então, anota essa informação aí no caderninho, porque pode pegar muita gente aí. Outros achados que a gente pode ter achados de padrão degenerativo, não só inflamatórios, tá? Então, não só padrão inflamatório, nem só de inflamação vive o dedo engatilho, tá? Pode ter padrão degenerativo também. Então, por isso que a gente também tem a consciência de que é uma patologia que surge em pessoas mais velhas, né? Não é em idosos, mas é mulher de meia idade. Ele não aparece geralmente em paciente jovem. Se ele está em paciente jovem, você tem que identificar uma causa mais plausível para aquilo, né? Ou algum exercício muito
com sobrecarga, tá? Mecânica ali em cima mesmo. Até que o exercício repetitivo não é tão fator causal, tá? Vários estudos mostram que as mesmas pessoas que fazem o mesmo exercício repetitivo ali numa mesma empresa podem ter ou podem não ter. Existe uma predisposição pessoal também. Existe uma predisposição anatômica, existe uma alteração hormonal que pode estar associada, ou uma doença inflamatória. Então, se for jovem, pensar em doença inflamatória, pensar em diabetes, tá? Agora, geralmente, ele vai aparecer em mulheres do sexo, pessoas do gênero feminino de meia idade. Atenção agora para a proporção. Geralmente, segundo nossa Bíblia da cirurgia da mão, que é o Green, é de 2 a 6 vezes mais comum em mulheres, ok? Então, homens estão lá embaixo na incidência. Mas acomete? Sim, eu tenho vários pacientes do gênero masculino que possuem dedo em gatilho. Geralmente, eles têm alguma patologia associada também, mas não é obrigatório, tá? E alguns fatores que estão relacionados. Eu já citei alguns aqui na live, ou na aula, tá? Mas, vou repetir. Diabetes pode estar associado, muito comum. Inclusive, 10% das pessoas que utilizam insulina, que são insulino dependentes, 10% vai apresentar dedo em gatilho. Artrite reumatoide, muito comum. E geralmente na artrite reumatoide pode aparecer em vários dedos, que é o dedo em gatilho múltiplo, né? Geralmente ele aparece só em um dedo, mas nessas pessoas ele pode aparecer em vários dedos. Gota pode também, doença renal e outros padrões inflamatórios, tá? Outras doenças inflamatórias também podem estar relacionadas ao dedo em gatilho. E a síndrome do túnel do carpo em alguns casos também. Bom, vamos voltar aqui na página preta para eu lembrar o que mais que eu tenho que falar. Já falei da importância, já falei o que é da anatomia, já falei achados patológicos para vocês, lembrar do colágeno tipo 3, dos linfócitos. Epidemiologia, mulher 2 a 6 vezes mais que homem, mulher em meia idade, né? Fatores associados, acabei de falar aqui para vocês, de diabetes, da artrite reumatoide. Vamos ver a classificação agora. A classificação que o Green traz é uma classificação que, na verdade, foi modificada, mas é a que a gente mais utiliza. Essa aqui, ó. Vou tirar o comentário rapidinho para vocês verem, tá? Ela foi proposta por esse autor aí, que, né, modificada por David Green. Em 1997, a gente utiliza ela até hoje, tá? É a nossa referência para o dia a dia do cirurgião de mão no consultório, acompanhar o seu próprio paciente e também para a prova, tá? Então é essa classificação aqui que vocês vão decorar. Então vamos lá. O tipo 1 é um pré-triggering, ou seja, é um pré-gatilho, é um quadro de dor, tá? O paciente vai ter dor nessa região, que é a polia A1, que é onde vai causar o dedo em gatilho, tá? Que é onde vai ter esse entrapment, então ele vai ter dor naquela região. Ele pode, às vezes, ter algum gatilho do dedo travar em alguns momentos, mas não é o mais comum. Geralmente, ele se apresenta só com uma dor inicial. Isso é bom. Quando o paciente se apresenta nesse estágio inicial, a gente consegue recuperar bem com o tratamento conservador, tá? Então, é bom a gente identificar essa patologia. Não espere ela virar um gatilho franco, tá? Identifique a patologia nesse estágio de pré-gatilho. Então, você tem que palpar o paciente, tem que sentir as proeminências ósseas, tem que sentir anatomia de superfície. Por isso que eu falo muito disso no meu curso de exame físico ortopédico, que está dentro da mentoria de ortopedia, que é essa mentoria agora. Porque lá no exame físico a gente fala o que você tem que procurar no exame físico. Lá nas aulas a gente fala, olha, eu vou procurar na palpação isso. E na palpação da mão não pode passar desapercebida a palpação das polias A1. Sempre, tá? Qualquer queixa do paciente, você tem que palpar as proeminências. Tipo 2, o que é o tipo 2? É um dedo em gatilho ativo, ou seja, o paciente trava o dedo, né? O dedo em gatilho, o paciente, ele trava e ele mesmo consegue forçar e solta, e volta o dedo, tá? Então é ativo, ele mesmo sem encostar a mão, ele consegue retornar o dedo. Ele tem que fazer uma forcinha, ele faz uma força, mas ele consegue esticar. O 3 já é diferente, e a gente divide o 3 em A e B. O 3A é o passivo, no qual o paciente tem que vir com a outra mão e reduzir o dedo, tá? Então, às vezes, o paciente, a paciente chega lá e fala, nossa, eu tô lavando vasilha, o dedo trava. Aí eu tenho que soltar o prato, soltar o copo, pegar a outra mão, colocar o dedinho no lugar e continuar o que eu tô fazendo. Então, esse é o 3A. E a diferença pro 3B é que ele não consegue dobrar o dedo fica mais em extensão. Então, vai dobrar a mão toda,
dobra a mão e o dedinho fica lá pra cima, ele não consegue dobrar. Por quê? Porque o tendão tá agarrado dentro do túnel, ele não tá passando livremente ali no túnel. Pode ser um aumento de volume do conteúdo ou do continente. Então a gente, ó, tem uma diminuição do espaço aqui, porque fibrosa, a polia, ela fica mais grossa e diminui o tamanho aqui do continente, ou aumenta por edema, por tecido inflamatório, fibroso, o tamanho do tendão. Dessa forma, quando tá agarrando para passar, o tendão tá agarrando para passar, em alguns momentos ele trava. De tão agarrado, ele não consegue passar. Que são esses momentos do dedo travar, ou para baixo ou para cima. O tipo 4 é o pior, é o mais grave, que é quando trava em flexão. E aí, dessa forma, nem consegue reduzir o dedo com a própria mão. Esse é o caso mais grave, porque a gente tem que corrigir o mais rápido possível. Porque a deformidade, a contratura e flexão da interfalangiana proximal, ela vai se progredir, ela vai ficar cada vez pior. O movimento ali vai ser cada vez mais difícil de ser recuperado. Por isso a importância da gente ter um tratamento rápido, geralmente vai ser cirúrgico, para dedo em gatilho do tipo 4. Tá? Porque o paciente vai ter uma contratura, uma rigidez da interfalangiana proximal grave ali. Então essa é a classificação. Fechamos classificação. Vou abrir os comentários para ver se tem alguma pergunta até aqui sobre classificação. Que aí eu vou falar um pouquinho agora de tratamento para vocês. Essa mãozinha ficou bonitinha, né, gente? Tem ela com o túnel do carpo também. No dia da aula do túnel do carpo eu vou mostrar. Ó, teve gente que já teve dedo em gatilho, desesperador, isso aí. Tem algum residente de mão aí na aula que vai fazer a prova em novembro? Se tiver, manda um eu aí. Se tiver algum residente de ortopedia, de cirurgia da mão, que vai fazer a prova da sociedade agora, final de novembro. Se não me engano, são 50 residentes que vão fazer a prova esse ano e o resto do pessoal vai fazer ano que vem. Rodrigo, beleza, Rodrigo, que bom que você tá aí. Então vai pegando essas dicas aí, essas informações. A Ívia também, a gente até conversou, né, Ívia, Tem terapeuta de mão e terapeuta ocupacional. Que bom, Bruna, isso aí. Isso para vocês também é ótimo saber como que é o nosso estudo da mão, né? Porque aí completa muito mais a nossa multidisciplinaridade, né? Porque a gente trabalha junto, né? Nosso pós-operatório é todo de vocês, praticamente. Então, é muito bom vocês estarem aqui também para ouvirem tudo que eu tô falando aqui do ponto de vista do estudo da cirurgia da mão em si, do médico cirurgião de mão. Ótimo, então vamos continuar. Vou falar um pouquinho agora de tratamento para vocês, tá? Fizemos uma revisão bacana aí, agora vamos falar de tratamento. Gente, tratamento... Mais um gole de água antes de começar. Tratamento é o seguinte, existem várias opções, né? Inicialmente a gente começa praticamente tudo com o tratamento conservador, né? A não ser que seja alguma urgência ortopédica, enfim. Mas essas doenças, né, do dia a dia, essas patologias eletivas, a gente geralmente começa com o tratamento conservador, que é o tratamento não cirúrgico. E a gente vai tentar esse tratamento conservador para depois verificar que realmente é necessário ou não progredir para um tratamento cirúrgico, né? Um tratamento mais resolutivo, agressivo, enfim. Tem as complicações, nenhuma cirurgia é isenta de complicações, isso a gente sempre tem que informar para o paciente. Então, não é simplesmente de cara para a cirurgia, né? Achar que é isso que vai resolver tudo. Tudo existe um pós e contra, então a gente tem que pôr sempre na balança, orientar o paciente do que é o tratamento, quais são as perspectivas, qual que é a sua proposta de tratamento. Eu sempre explico para o paciente, olha, a gente vai tentar fazer isso, nós vamos conduzir dessa forma, se não der certo existe a opção de tratamento cirúrgico, que também existem os seus riscos e etc. Então é deixar bem claro isso para o paciente, né? É o que eu falo no meu outro Instagram também, que ser médico também é sobre educar. Né? Você tem que orientar o seu paciente, você tem que explicar para ele o que ele tem, como é que faz, o que você vai tratar, qual a tentativa de tratamento que está sendo feita ali. Eu sempre explico para ele o que é o tendão que está agarrando dentro de um túnel, né? Enfim, deixar isso claro para vocês antes de começar.
Quais são os tipos de tratamento que a gente tem? A gente tem alguns tipos, alguns médicos preferem começar com uns, outros médicos preferem começar com outros, né? Qual que é a primeira coisa que geralmente a literatura indica pra gente começar a fazer? Vou tirar aqui os comentários rapidinho. É a infiltração, tá? Então, de cara, a gente pode tentar fazer a infiltração, depende do padrão do paciente, depende do tempo de evolução, depende se aquele paciente é diabético ou não. Geralmente, o paciente diabético, ele pode responder sim, com benefício, mas ele não vai responder tão bem quanto um paciente que não é diabético. Quem tem o dedo em gatilho múltiplo, ele geralmente responde pior a infiltração, porque a infiltração geralmente é melhor para quem tem um dedo em gatilho único, em um dedo só. Ah, esqueci de falar uma coisa importante. Aumente o som aí, porque isso é importante. Isso cai em prova, né? Qual que é o dedo mais comum de ter dedo em gatilho, né? Quando você tem dedo em gatilho múltiplo, segundo a nossa literatura, que é o Green, o mais comum de aparecer dedo em gatilho é no polegar. Primeiro lugar, polegar. Em segundo lugar, no quarto dedo. Em terceiro lugar, o terceiro dedo. Em quarto lugar, tem o quinto dedo. E por último, ou seja, o menos comum é o indicador, tá? Então, primeiro é o polegar e o segundo é o quarto dedo. O que eu mais vejo no meu consultório é quarto dedo. Mas segundo a literatura do Green, se for pra você marcar lá na hora da prova, é o polegar, tá? Tá lá no capítulo de trigger de tendinopatias, dedo em gatilho. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente pode fazer, se um paciente tiver um dedo em gatilho pré-gatilho, tá começando, ou ainda tá nos estágios iniciais, não tem muito tempo que tá com essa patologia, não é diabético, não é dedo em gatilho múltiplo, a gente pode tentar fazer a infiltração. A infiltração é feita, ela não é dentro do tendão, tá? Se ela for feita dentro do tendão, você corre um risco de causar uma patologia intratendínea, um desgaste, uma reabsorção e até ruptura. Esse é o problema, tá? Então não façam a infiltração intratendínea, isso pode causar ruptura do tendão. Existem casos na literatura, inclusive nesse capítulo cita alguns casos. Então você vai fazer essa infiltração nessa região para tentar causar uma diminuição desse padrão inflamatório do tendão, da polia, para que possa correr de novo livremente o tendão dentro dessa polia. Ok? Outra opção de infiltração é não fazer a infiltração local, é fazer uma infiltração intramuscular, né? Você pode fazer na região glútea, onde a massa muscular é maior, pode ter um efeito sistêmico e também pode resolver. Eu tenho resultados muito bons com a infiltração intramuscular, tá? Geralmente a gente utiliza algum corticoide de depósito para uma absorção mais lenta. Então essa é a primeira linha que você pode fazer, que é a infiltração. O que mais que você pode fazer? Você pode fazer uma liberação percutânea. Na liberação percutânea é feita uma anestesia local, você vem com uma agulha e vai fazer a abertura dessa polia A1 com a própria agulha. A agulha ela tem um bisel cortante, então dá para fazer. Se vocês chegarem o olho bem pertinho na imagem de baixo, a polia ela tá de azul turquesa e aí tá mostrando a agulha movimentando só em sentido longitudinal para cortar essa polia, tá? Nunca movimentar em sentido transversal, para você não correr risco de cortar o seu tendão, ok? Por isso que tá aí o desenhozinho da seta. Você vai fazer no movimento longitudinal para cortar a polia, sem correr risco de cortar o tendão, tá? Essa é a liberação percutânea. Qual que é o risco da liberação percutânea? Se a liberação percutânea é feita no polegar, ela tem um alto índice de lesão do nervo digital, porque o nervo digital do polegar passa ali pertinho, em cima da polia 1, principalmente o nervo digital do polegar do lado radial. Então, por isso que é contraindicação para liberação percutânea fazer no polegar. Geralmente é feita nos outros dedos, mas no polegar não, ok? E a terceira opção, além da liberação percutânea, trouxe uma imagem aqui também, é a liberação aberta. Olha só. É a liberação que é a cirurgia propriamente dita. Quando a gente fala cirurgia para dedo em gatilho, é dessa cirurgia aqui que a gente está falando. A gente faz um acesso em cima da polia 1 e a gente corta esse teto do túnel, que é a polia 1, tá? Sempre a gente vai utilizar os afastadores, ou semile, ou a garrinha,
ou o Farabef, né, o que vocês utilizarem, a gente vai fazer com que eles segurem dentro deles o feixe vasculo nervoso do lado radial e do lado ulnar, para proteger, para não correr risco nenhum de lesão. A gente corta e libera essa polia 1, pronto, tá resolvido. Mas tem que ter certeza que cortou toda a polia e conferir, porque pode existir ainda um gatilho em outra região. Então, após a liberação, você ainda tem que conferir. Às vezes é preciso abrir um pouquinho da polia 2, mas você só pode abrir até 25% da polia 2, senão você vai causar um arco de corda, ou uma corda de arco, tá? Imagina um arco e flecha, né? O tendão, ele não vai ter mais a polia para segurar ele próximo ao centro de rotação da articulação e ele vai ter um braço de alavanca muito maior. A força que ele vai ter que fazer é muito maior e aí diminui a força de flexão. Então, essa corda de arco, ela é um problema nos tendões. Por isso que as polias precisam estar íntegras. Principalmente as polias A2 e A4, que são as polias mais importantes, tá? Lembrando que as polias A2 e A4 são as polias diafisárias. Tô aprofundando aqui, mas só para ir lembrando vocês. Isso aí é da aula de tendões flexores, né? Lesão de tendões flexores. Bom, é basicamente isso que a gente faz na cirurgia aberta, tá? Pode abrir até 25% da polia 2. E no polegar, tomar muito cuidado, olha só. Quando a gente enfia a tesourinha ali para abrir, ou então quando a gente vai fazer uma liberação percutânea, que é contraindicação, olha o risco que tá. O nervo digital radial. No desenho mostra bem, esse desenho é do Green, tá? Então, o nervo digital radial está em risco. Esse é o problema. Por isso que eu trouxe essa imagem aí, para vocês não lesarem esse nervo de forma alguma, tá? Ter muito cuidado, faz a incisão com cuidado, afasta o feixe vasculo nervoso. Opa, quase derrubei minha água, igual aquele dia na live. E então é isso. Olha só que bacana esse desenho. São possíveis acessos, tá? Não existe uma regra, você pode fazer o que você está acostumado, que você aprendeu durante a residência, mas existem essas opções aí de acesso. Esse do terceiro dedo eu gosto bastante de fazer em continuidade com a prega, né? Com as pregas aqui, ó, que a gente tem na mão, justamente para ficar bem estético. O paciente fica só com uma listrinha depois, não dá nem para ver. Eu gosto bastante desses acessos aí. Esse do terceiro eu faço muito, esse do quinto dedo eu faço muito também, bem em cima da prega, tá? E do polegar faço em cima da prega de flexão também, tá? Essa preguinha aqui. Depois quase nem dá pra ver cicatriz. Fica muito bom mesmo. Pessoal, então é isso de tratamento de dedo em gatilho. Deixa eu me colocar grande aqui de novo e ativar os comentários e saber se vocês querem perguntar alguma coisa. Ah, gente, as TOs vão me matar, né? A Shirley vai me matar. Eu esqueci de falar pra vocês que no tratamento conservador, né, antes mesmo, às vezes, de infiltrar ou junto com a infiltração, a gente pode fazer uma reabilitação, ou com terapia ocupacional, ou com fisioterapia. A gente vai fazer várias medidas nesse local para a gente diminuir esse tendão que está agarrando dentro da polia, tá? Existem algumas técnicas para isso, existem os deslizamentos de tendão, existem as órteses. Ó, eu trouxe uma órtese aqui, que foi a Shirley que me mandou. Essa órtese é uma das que a gente utiliza para evitar de ficar travando ali o tendão. Olha só, é uma órtese feita sobre medida. Essa aqui quase ficou meu tamanho, viu, Shirley? Mesmo sem medir, ó. Então, se eu tiver com o dedo gatilho do terceiro dedo, eu posso fazer uso dessa órtese aqui, tá? Existem outras opções também de tratamento. A gente pode orientar o paciente em relação à postura. Por exemplo, se ele é um paciente que utiliza muita carga nessa região para bater alguma coisa, ou furar, ou segurar uma furadeira, né? Enfim, alguma coisa que ele utilize uma carga mecânica em cima das polias A1, a gente vai orientar que ele utilize essa carga nesse fundinho da mão, fugir do impacto mecânico em cima da polia 1, descer essa estrutura que ele está segurando, né? Essa barra, esse martelo, o que for, tá? Então, evitar de segurar aqui em cima para segurar mais aqui embaixo, para evitar o impacto aqui, evitar esse estímulo mecânico ali em cima da polia 1, tá? O uso de anti-inflamatórios pode ajudar no tratamento? Com certeza, Ana, o uso de anti-inflamatórios pode ajudar no tratamento, sim. Geralmente, quando você faz uso de anti-inflamatório, você tem que pesar, porque você pode estar usando o corticoide também na injeção, ou local, ou intramuscular. Então, às vezes, você tem que diminuir um pouquinho a dose do anti-inflamatório,
mas você pode fazer uso de anti-inflamatório sim. Eles são muito benéficos, só verificar direitinho, né, se o paciente não tem contraindicação para uso de anti-inflamatório e alguma coisa assim, mas ajuda muito, Ana, isso aí. Najlan, fisioterapia, isso mesmo, Luciana, uso de órtese. Quanto tempo pós-operatório você libera para reabilitação? Gente, é o seguinte, o paciente tem que sair do consultório, sair da cirurgia, mexendo os dedos. Se ele sair da cirurgia com a mãozinha enfaixada e ficar uma semana com a mão parada assim, não vai dar bom. Vai enrijecer os dedos, vai edemaciar, vai dificultar a reabilitação, vai dificultar o deslizamento do tendão, pode piorar a cicatrização profunda, porque aí pode cicatrizar polia junto com pele, junto com tudo. Enfim, o paciente tem que sair da sala, acordou, eu já falo, mexe os dedos, e eu explico isso antes pra ele. Falei, ó, quando acabar a cirurgia, eu vou te falar pra mexer os dedos, você já tem que sair do hospital mexendo os dedos, eu já oriento isso antes, tá? Pra não dar aderência, isso mesmo, Shirley, pra não dar aderência, pra não dar rigidez nenhuma. Então, ó, acabou a cirurgia, já tenta acordar o paciente, fala, ó, mexe os dedos, abre e fecha a mão. Não adianta abrir e fechar a mão um pouquinho, tá, gente? Isso aqui, ó, é carinho. Meus pacientes escutam isso. Não, isso aqui é carinho, é fechar tudo e abrir tudo. Fecha tudo e abre tudo. Bolinha, deixa eu ver se eu... Não tem bolinha aqui não, porque não gosto muito. Finge que isso aqui é uma bolinha. As bolinhas eu não gosto, tá? Por quê? Olha só a bolinha. Nem mexe o dedo, olha lá. Isso é carinho, bolinha não, tá? Fecha tudo, ajuda com a outra mão, abre tudo, estica pra trás. Tem que movimentar. Então, pós-operatório imediato já pode reabilitar. Alguns preferem esperar tirar os pontos para ir para reabilitação, mas se conseguir, o ideal é no dia seguinte já fazer reabilitação. O ideal é no dia seguinte, o paciente já tem que estar mexendo esse dedo, tá? Quanto tempo de tratamento conservador, terapia, órtese, mão órtese, né? Ou outras medidas, né, antes da cirurgia. Depende muito, tá, Patrícia? Depende há quanto tempo o paciente está com aquele quadro. Às vezes o paciente começou com esse quadro há menos de um mês. Eu não vou indicar a cirurgia logo, eu vou tentar o tratamento conservador um pouquinho mais. Agora o paciente chega pra mim falando assim, tem 2 anos que esse dedo tá travando, doutora. E aí eu já tenho 1 ano que eu tenho que reduzir. A chance de melhorar com o tratamento conservador é muito pequena. A gente tenta e tudo, mas já orienta o paciente talvez vai precisar de cirurgia e a indicação acaba sendo mais rápida, né? Se o paciente tem diabetes, artrite reumatoide, a chance dele ir para a cirurgia num tempo menor é maior, né? A chance é maior, porque é um paciente que provavelmente não vai ter uma resposta tão boa quanto um paciente que não tem essas patologias, não tem doença inflamatória, tá? Então esse tempo depende muito da clínica. Então, depende muito do médico, do paciente, depende também, né, do paciente querer fazer a cirurgia, estar disposto ou não. Tem paciente que fala assim, não, eu não quero operar, eu vou tentar mais 1 mês, entendeu? Então, depende muito, vai da clínica mesmo. Então, hashtag bolinha pro cachorro, beijo, obrigada a todo mundo que esteve aí comigo.